Deus não é amigo de qualquer um. Você sabia disso? Eu sou a Nath, esse é o Vida na Vida. Esse vídeo a gente vai falar sobre intimidade com Deus, sobre amizade com Deus. E onde essa amizade nos leva. Nós vamos falar sobre propósito, sobre chamado. Qual é a ponte entre intimidade e amizade e o ID, e o testemunhar, e o propósito, o chamado. Esse é o Vida na Vida. Aqui a gente traz sobre intimidade com Deus, vida ordinária, dicas, testemunhos e estudos aprofundados. E a gente vai começar hoje, nesse vídeo, e a gente vai começar hoje no Salmos 25:14, que vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Também diz assim: a amizade do Senhor, o comprometimento do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos. Então esse versículo já começa com esse tema central: amizade, intimidade, segredos de Deus. Nos evangelhos a gente pode ver muito isso, né? Jesus, ele tem vários seguidores, ele tem uma multidão atrás dele, mas ele não é amigo de todos os seus seguidores, ele não é amigo de todas as multidões. Então a gente pode concluir que Deus não é amigo de qualquer um, né? No Evangelho a gente pode concluir isso. E uma reflexão que eu trago para vocês é que Jesus é o caminho. A palavra fala que Jesus é o caminho, ou seja, Jesus é a jornada. Onde o Senhor se apresenta para nós? Como que o Senhor se apresenta para nós? No caminho, na jornada, nos processos. Erro do cristão é achar que as coisas com Deus são instantâneas. As coisas com Deus são no caminho, são na jornada, são no processo. Não tem como já pular pro propósito, já pular pro chamado, já pular pra promessa sem passar pelo caminho que é Jesus, sem passar pela revelação, pelo processo. Ter informações sobre Deus, ter informações sobre Jesus não te torna amigo dele. Sabia disso? A multidão, ela tinha informações variadas sobre Deus. O Deus da prosperidade, o Deus dos milagres, o Deus da cura, o Deus que faz prover pão, que faz prover vinho. Ela tinha várias informações sobre o que Jesus poderia fazer, sobre o poder de Jesus. Eles não conheciam Jesus intimamente. A multidão, ela celebra os milagres de Jesus, os feitos de Jesus. Mas em nenhum momento, essas multidões que só têm informação sobre Jesus, o adoravam, pois elas não desejavam ter comunhão com ele. E comunhão quer dizer esse nível de intimidade. Dizer conhecer, quer dizer ter revelação. A real é que a multidão não queria conhecer Jesus, porque conhecer Jesus custava algo. A multidão apenas queriam os benefícios de estar em volta de Jesus, os benefícios que as informações sobre ele trazia, os milagres, a cura, o poder. E o que nos torna amigos de Deus é justamente o custo que a comunhão requer, que é a intensidade, que é a busca, que é a renúncia, que é a obediência, que é o confiar sem saber o futuro, é confiar sem ver, né? O exercício da fé, se mover na certeza de algo que você não vê. São essas coisas que levam à amizade, à intimidade e que diferenciavam os discípulos das multidões. E sabe o que eu acho mais incrível disso tudo? Que um Deus excelso, transcendente, imanente, que não tem falta de nada, não tem falta alguma, que vive comunhão plena de eternidade em eternidade entre a trindade, os seres celestiais, que não precisa da nossa adoração, da nossa devoção e da nossa reverência. Ele escolhe ser um Deus relacional. Não só isso, é um Deus geracional. Quando a gente vai ler a palavra lá em Gênesis, vai trazer a genealogia, um Deus que ele se importa com genealogias, com nomes específicos, com famílias específicas, vai trazer ali toda a genealogia de Jesus, toda a história. Deus se importa com gerações, com povos, com família, com mesas, com comunhão. Ele é um Deus geracional, é um Deus de amigos, um Deus de compartilhar, um Deus de comunhão. Lá em Gênesis, quando Deus está tendo uma conversa ali com os seres celestiais ali no céu, durante a criação do homem, ele conversando ali com os seres celestiais, ele fala: façamos o homem, né? Então, ele parte de um lugar de relacionamento, é um Deus de geração, de genealogia. Toda a sua totalidade ele decide se relacionar, ter intimidade. De eternidade em eternidade, o Senhor sempre está preocupado em estabelecer um Éden, estabelecer um jardim de comunhão. Em João 14:16 vai dizer assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês
para sempre. Ele é um Deus tão preocupado com o relacionamento que ele não se contentou só em ir e nos deixar a Deus dará, né? Ele não é um Deus que ele tá observando de longe, deixando a engrenagem do mundo rodar. Ele deixou o seu próprio Espírito conosco para nos servir de comunhão, de partilhar, de relacionamento em nós. O reino de Deus é um reino de coletividade, não de individualidade. Lá em João 15 vai falar desse processo de relacionamento, de onde esse processo no caminho nos leva. Ali vai falar da videira e dos ramos, né? Que Jesus é a videira e nós somos os ramos, que nós temos que estar enxertados nele. E lá no finalzinho vai falar assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneçam. Jesus aqui, ele tá, assim, delimitando qual é os limites, qual que é as competências dos amigos dele. Os amigos dele permanecem nele, assim como ele permanece no Pai. Então ele tá deixando um padrão de relacionamento do mesmo nível que ele desfruta com o Pai. Ele tá assim: eu compartilho com vocês a obediência, a submissão e o mesmo nível de amizade e de comunhão que eu tenho com o meu Pai, para que vocês sigam, para que assim vocês permaneçam em mim, sejam meus amigos. E ele continua: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Além dele compartilhar o nível de intimidade dele com o Pai, de obediência, de submissão, ele também diz que a comunhão é importante para que nós estejamos nele, né? Então, para você experimentar a totalidade de Cristo, você precisa viver comunhão. Não tem como viver a totalidade do Evangelho sem frequentar a igreja, sem viver família, sem viver relacionamentos de aliança, de amizade, de intimidade. O corpo de Cristo vem dotado de pessoas. E claro, isso aqui, né? E aí ele continua: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu compartilhei com vocês. Eu acho muito precioso isso daqui, porque no capítulo 15 de João, é como se Jesus já estivesse preparando eles, do tipo: até aqui vocês andaram comigo como servos. Então, eu sou um Deus relacional, que eu transformo pecadores em discípulos, em servos, discípulos e servos em amigos, e amigos em testemunhas. Então, é como se Jesus está falando: até aqui vocês eram meus discípulos, mas agora vocês são meus amigos. Agora vocês têm acesso ao coração do Pai. Aqui, Jesus está determinando que eles caminharam como discípulos, mas é chegado um momento em que Cristo ressuscitaria e eles se tornariam amigos. Isto compartilharia o coração de Deus com eles, conosco, né? A comunhão, o afeto, a obediência, tudo, né? Jesus, ele foi na cruz para abrir um livre e um vivo caminho de acesso ao Pai para nós. Então ele tá chegando nessa virada de chave de: agora vocês são meus amigos. Eu tô abrindo o livre acesso da comunhão que eu tenho com meu Pai, o desfrute, o deleite que eu tenho com a Trindade. E ele está disponibilizando isso para nós, né? E ele fala: os meus amigos me obedecem. Então, o que nos torna amigos de Deus é o mesmo nível de obediência, de submissão, de renúncia, de rendição que Cristo teve por Deus, que Cristo teve pelo coração de Deus, né? Lá em Amós vai falar assim: Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar, compartilhar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Os amigos de Deus, eles ouvem os segredos do coração de Deus. Ser amigo de Deus são para poucos. Aqueles que escutam o coração de Deus, eu sempre tô falando isso com vocês. Aqueles que escutam o coração de Deus, aqueles que se tornam íntimos de Deus, compartilham de segredos que é só de Deus para aquelas pessoas. Deus não fala os seus segredos, os seus anseios, não fala sobre o seu coração para todos, para as multidões. Ele escolhe poucos para ocupar esse lugar de amigos. E esse lugar de amigos custa caro. A gente vai ver aqui nos evangelhos o quanto, quando Deus queria andar com os amigos dele, ele ia para lugares secretos. Ele chamava ali os 3, os 4 para subir com ele no monte, para ensinar a orar, para ensinar segredos que eram do coração de Deus, do Pai, para eles. Eles compartilhavam da mesma comunhão que Jesus estava com o Pai.
quando eles estavam junto com Jesus. Esse era o privilégio de desfrutar da amizade. Eu quero que vocês entendam bem esse processo. O processo de conhecer a Cristo e adentrar nessa jornada, nesse caminho, nesse processo que eu falei com vocês, a jornada cristã, a jornada do evangelho pecadores que se tornam servos e discípulos que se tornam amigos, que depois são aptos a serem testemunhas. E é nesse processo que a gente cumpre ID, que a gente cumpre chamado, que a gente está apto e autorizado para andar sobre o nome de Jesus. Por quê? Porque vocês me vêm com muitas perguntas e questionamentos sobre quando que eu vou começar meu chamado? Como que eu vou saber meu chamado? Chamado, qual que é meu chamado? Propósito. Todo mundo quer pular para essa parte, só que não entende que tem toda uma jornada, um caminho com Jesus para chegar a ser uma testemunha de algo, né? Acham que o chamado primordial é pregar, profetizar, servir para algo, né, no reino. O alvo das nossas vidas não é nenhum desses, não é fazer algo para Deus. Eu sempre falo isso para vocês. E para quem não sabe, eu tenho uma playlist, a gente tem uma playlist lá no TikTok sobre propósito e chamado, onde eu falo muita coisa sobre isso. Se você quer adentrar mais nesse tema, vai lá no TikTok, tem uma playlist só sobre isso, onde eu esclareço isso de ponta a ponta. Mas algo que eu sempre falo, antes de você ser chamado para fazer algo para Deus ou em nome de Deus, você precisa ser. E é isso que as pessoas não entendem. O nosso chamado primordial, fundamental, é ministrar ao Senhor. Nosso chamado primordial é viver um relacionamento profundo com Ele. E o que nós vamos fazer vai ser reflexo do ser. Primeiro você se torna íntimo, amigo de Deus, para depois você se tornar uma testemunha. E a partir desse lugar de testemunha, você está habilitado e apto para fazer. Você não vai fazer sendo um pecador, você não vai fazer sendo um discípulo, você não vai fazer só sendo um amigo. Você precisa passar por todo esse processo de estar nele. Assim como fala aqui em João 15, de permanecer, de ser um ramo na videira que dá frutos. Que vem de um relacionamento de comunhão com o Pai, com a Trindade, de processo, de jornada, para depois você estar apto a ser uma testemunha e testificar acerca de algo. Sabe por que? Vou entrar nisso com vocês. O ID, né? O cumprir o ID. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado universal de todo cristão. Só que, o que é o ID? Quando na Bíblia que o ID foi estabelecido? O ID foi estabelecido depois que os discípulos passaram o evangelho inteiro, os evangelhos inteiros, caminhando lado a lado com Jesus. Depois, quando Jesus ressuscitou, depois eles foram cumprir o ID lá em Atos. Então, antes tem um processo relacional, de amizade, de intimidade, de conhecer intimamente, para depois cumprir o ID. O ID vem a partir de amizade, que te habilita a ser testemunha. O que é ser uma testemunha? O que é por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Ou testificar, testemunhar o evangelho a toda criatura. Sabe o que é testemunha? Testificar. Testemunhar é falar o que fala lá em João. Falar do que você viu, do que você ouviu e do que você apalpou. Se você não viu nada de Deus, não viu nada na sua caminhada com Jesus, se você não ouviu nada de Deus, se você não apalpou, se você não andou ali, lado a lado, o que você vai testemunhar? O que você vai testificar? Você vai ser testemunha de uma coisa que você não viu? Como que você é testemunha de um fato que você não presenciou, que você não viu intimamente, que você não foi uma testemunha ocular? Por isso, nós precisamos de relacionamento com Deus. Quer cumprir seu chamado? Vai lá nos primórdios. Vai desenvolver relacionamento e intimidade com Deus, porque senão você não vai ter autoridade para testemunhar de nada. Tem algo que eu sempre ouço, que faz muito sentido, que é: nós somos fruto das 5 pessoas que caminhamos, que nos cercam. Você quer ser uma testemunha de Jesus sem caminhar com Jesus? Você só vai ser uma multidão, um informante. Você não vai conhecer ele intimamente. Para você apontar e falar, ele é o Cristo, ele é o Messias, reconhecer ele como os discípulos reconheceram depois de caminhar com ele, depois de errar muito, você precisa testemunhar, você precisa viver na pele. Quer ser como Paulo, igual a gente sempre fala, igual eu falei no último vídeo aqui, de ser uma testemunha física. Paulo, ele levava as marcas do evangelho na pele, as marcas de Cristo na pele, os mesmos codinomes que a palavra usa para poder identificar
O processo que Jesus passou na terra antes da crucificação são os mesmos codinomes que são atribuídos ao ministério de Paulo: fraqueza, pobreza, humilhação, sofrimento, perseguição, açoite, escravo do evangelho, escravo da igreja. Todos esses codinomes foram codinomes usados para identificar Jesus. Por quê? Porque ele se tornou parecido com aquilo que ele andava, com que ele caminhava. Ele teve um encontro com o caminho, no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que mudou toda a vida dele, a ponto dele testemunhar fisicamente uma mensagem, o Cristo. Então não tem como testemunhar o ID, não tem como ser chamado para algo se você não tem relacionamento de comunhão. Se você não sabe os segredos de Deus, se Jesus não te chama de amigo, se você não conhece o coração de Deus, se você não ouve a voz dele. Sabe quando que a minha vida mudou em questão de chamado, de ministério? Quando eu entendi que para eu chegar no meu chamado eu precisava passar por um caminho de relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quando eu percebi que só a partir de um lugar de amizade, de intimidade, de comunhão com o Senhor eu estaria autorizada a ministrar sobre pessoas no nome dele. Como você vai falar de um nome que você não conhece? Como você vai ir sobre o nome de Jesus sem saber quem é esse Jesus? Ninguém tem autoridade de se mover sobre a terra ministrando no nome de Jesus sem conhecê-lo profundamente. Lá em Marcos 16 ao 17... 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Envio só vem pós relacionamento íntimo. Pós o Senhor declarar: não vos chamo mais servo, os chamo de amigos, depois de testemunhas. O verso 16, aqui em Marcos, é o final do evangelho aqui, o final do capítulo, quando Jesus está enviando eles pós-ressurreição. Então, só depois de longas jornadas aqui no evangelho com Jesus, que Jesus envia. Por quê? Porque depois de andar com eles em intimidade, eles têm autoridade, eles estão autorizados a partir de intimidade e relacionamento a falar o nome dele, a expulsar demônios, a falar em línguas, a se mover no poder e nos dons. Tem pessoas querendo se mover no poder, nos dons, nas línguas, nas dádivas e nas belezas, né, de Jesus, sem relacionamento. Tem pessoas que já vão buscando dons sem relacionamento, sem intimidade. Não tem desfrute dessas coisas sem intimidade. Quer ser chamado por Deus, quer ter autoridade, quer ser instituído por Deus, intimidade e profundidade. Não tem outro caminho e é processo, não tem caminho mais rápido. Não tem como você falar de um nome que você não conhece. E o que acontece muito hoje em dia, pessoas querendo se mover no nome de Jesus sem conhecer. E o maior exemplo disso é numa passagem, se eu não me engano, que alguém vai expulsar um demônio. E aí o demônio vira e fala: Paulo eu conheço, Jesus também. E você, quem é? De que parte você veio? Porque você está expulsando a partir de um nome que você não conhece. Então, o que nos autoriza? As pessoas acham que autoridade vem de faculdades mentais, a autoridade vem de ser ministro na igreja, de ter um ministério na igreja. Então, lembrando que ser autorizado por Deus é diferente de participar de um ministério instituído na igreja. Para se mover sobre a terra ministrando no nome de Jesus, tem que conhecê-lo profundamente. Então, as pessoas acham que ter essa autorização é ter um ministério, é ter um cargo instituído por homens. Só que só tem autoridade para se mover no nome de Jesus quem tem intimidade. O que nos capacita, o que te habilita, o que te dá um encargo, o que te dá um chamado, um propósito, autoridade, unção, é intimidade, relacionamento. Então, nessa passagem que eu citei, eu não me lembro exatamente quem, mas a pessoa que foi ali expulsar o demônio, né, provavelmente foi uma pessoa que não tinha intimidade e autoridade para falar de um nome que ela não conhecia. Então, o demônio humilhou ela, né? Fala: eu conheço Jesus também, você, de onde você veio? Você não tem intimidade, você não tem relacionamento, você nem sabe acerca do que você está testemunhando. Então, para ser uma testemunha, para cumprir o ID, para se colocar num chamado, um encargo, precisa vir de um lugar de relacionamento e de autoridade.
Com isso, eu te encorajo e eu faço um convite que é do coração do Senhor. Se gaste em ser um amigo de Deus. Se você quer fazer algo, se você quer ter um chamado, se você quer ser instituído para algo, se preocupe em ser amigo de Deus. Se preocupe em conhecer aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia, aquilo que é justiça aos olhos de Deus, aquilo que é injustiça aos olhos de Deus. Se gaste nisso aqui, ó. Leitura da palavra. Se gaste em conhecer o coração de Deus por trás disso aqui, por trás das escrituras. Se gaste em disciplina de oração, jejum, meditação, adoração e principalmente viva comunhão, vida de igreja. Não tem como desfrutar do evangelho de Cristo em sua completude, em sua totalidade, sem caminhar com pessoas. Ah, já fui muito ferida por igreja. Eu também. E nós estamos aqui, continuamos esforçando em caminhar em vida de comunhão, em vida de igreja. Não tô falando que você tem que ficar numa igreja abusiva. Se aquela igreja não testifica acerca da palavra, se não é fiel à palavra, troque de igreja e vai procurar viver comunhão. Sabe por quê? Sabe quando os discípulos foram enviados para cumprir o ID? Não foi sozinho, não foi individualmente, foi de 2 em 2. Ou seja, para cumprir o ID, você precisa viver comunhão. Você não vai ser enviado, não existe ministério sozinho. Você não vai cumprir algo sozinho. Não existe itinerantes pelo mundo. Às vezes que Deus chama as pessoas, vem de um lugar de comunhão. Na caminhada de se tornar uma testemunha, você conhece outras testemunhas. Todos os discípulos foram enviados de 2 em 2, em Atos, de 2 em 2. E lá em Atos, eles quebraram o pau. Teve desavença, teve discórdia, porque comunhão tem isso, né? Paulo se desentende ali com João Marcos, Paulo se desentende com Barnabé, Pedro também é super difícil. Então, assim, vida de comunhão é um fundamento, independente se isso gera desgaste ou não. É investimento, o reino de Deus é investimento. É custoso, é difícil, precisa se expor, precisa se machucar, é sofrido, mas é assim que a gente vive vida de Deus. Se você quer ser amigo íntimo de Deus, são nesses padrões. É nos padrões dele e não no seu. É nos padrões que ele estabelece e não nos seus. É isso. Esse vídeo é um convite para você mergulhar em amizade com Deus, em saber que é um caminho, é um processo, é uma jornada, mas você não está sozinho. A gente está aqui com você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Comente aqui nos comentários, compartilha, curte, me conta o que acharam. Até o próximo vídeo. Tchau!